Cantar uma democracia. O OP, o Orçamento Participativo, é um processo que tem uma forte alma política, mas também tem um coração técnico, e que as duas coisas não têm que ser separadas. Porque os orçamentos participativos, muito centrados só no discurso político, acabam por ser ideológicos e por não produzir muitos resultados. No caso da França, eu diria, é um dos casos mais famosos nesse sentido. Tem muitos OP que são muito bem organizados do ponto de vista político, mas depois acabam tendo uma barreira na máquina pública. Faz sentido em tentar dar uma definição do que é um orçamento participativo. Não existe uma definição geral única, dado que o orçamento participativo tem formas diferentes em diferentes países. O que vamos ver no final dessa pequena apresentação é que é possível, embora com todas essas diferenças, definir alguns elementos comuns dos OP mais interessantes também no âmbito europeu. Eu diria que o centro da nossa discussão hoje é principalmente o âmbito europeu, para tentar contextualizar no âmbito que politicamente e socialmente é diferente da América Latina, mas não esquecemos os princípios da América Latina. Então podemos dar uma definição digamos, operativa, que é, em termos gerais, o OP é um mecanismo processual através do qual a população decide ou contribui para a tomada de decisão sobre o destino de uma parte ou de todos os recursos públicos disponíveis. Digo de todos porque existem também cidades no mundo, poucas, que dão o 100% do orçamento em discussão com os cidadãos. Por exemplo, o Mundo Novo, em Brasília, até discute o salário do presidente da Câmara, mas é um caso, claramente. A maioria são centrados sobre os investimentos, ou seja, aquelas partes do orçamento que são, de um lado, mais flexíveis, do outro, mais visíveis, que podem ser mais comunicadas junto à população. Normalmente, o OP é focalizado em temas de despesas, primeiro, e também, dentro dessas despesas, na discussão dos investimentos. Depois, tem também OP que começa a dialogar com receitas, por exemplo, discutindo alguns elementos ligados a impostos, ou, por exemplo, na Inglaterra, isso até chegou a alguns referendos locais, que em outros países não são possíveis. A Constituição italiana, por exemplo, veta qualquer referendo, também local, em matéria econômico-financeira. Então, temos diferenças também com base na legislação. Bom, o processo, na verdade, compõe-se de dois ciclos. Tem um ciclo de discussão e um de execução-avaliação, que quer dizer que o OP não pode se limitar a discutir as coisas. É importante que realize. Normalmente, o primeiro ano precisa muita paciência para as câmaras e as freguesias que fazem o OP, porque os resultados em termos de participantes não são no nível das expectativas. Para a minha experiência de 10 anos com o OP, eu posso dizer que essas coisas mudam de maneira natural ao segundo, terceiro ano. Ou seja, quando as coisas começam a aparecer no espaço público e as pessoas começam a falar uma com a outra. As pesquisas que foram feitas sobre a comunicação do OP, as perguntas aos cidadãos como é que o senhor e a senhora conheceu o OP. Nos primeiros anos, a maioria através de cartazes, site web, sensibilização política direta dentro dos partidos, dos grupos e tal. No segundo ano, já é muito diferente, já começa a ser, porque eu ouvi o meu vizinho dizer que ele participou do OP, obteve um resultado. Ou seja, o boca a boca, digamos, começa a mudar as coisas em termos de comunicação do processo. Isso tem que ser conhecido para não ter demais expectativas no início e ter uma boa atuação no segundo ciclo, que quer dizer, logo que acaba o primeiro ciclo do OP, começar a trabalhar na execução, na avaliação, na comunicação, também dos bloqueios que às vezes tem normalmente na vida da realização das obras, problemas de editais, de liminares da justiça, de coisas que acabam atrasando algumas obras. Tudo isso tem que ser bem comunicado, tem que fazer parte de um verdadeiro ciclo de avaliação, porque não tem nada de pior de construir um processo supostamente transparente e depois
esquecer a transparência em algumas das fases e as pessoas criam-se muitas expectativas e ali ficam frustradas e acabam não participando mais. Então, esses dois ciclos têm que ser considerados conjuntamente. Bom, a definição mais política, que por exemplo o Biratan de Souza, que foi o fundador, era o vereador de finanças de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul, é uma definição mais política, ou seja, o OP é um processo democrático direto, voluntário e universal. Que quer dizer universal? Que é baseado principalmente nos indivíduos. Quase todos os OP da América Latina, na Europa tem algumas pequenas diferenças que vamos ver depois, são baseados nos indivíduos. As pessoas participam como os indivíduos e votam com uma cabeça, um voto. Esse é o princípio. A ideia é de dinamizar também um tecido social que às vezes tem, ele também velho. Ou seja, tem associações que na verdade chamam-se democráticas, mas que não elegem o presidente, eu digo masculino porque na maioria dos casos é assim, por 30 anos e fica sempre a mesma pessoa, não tem uma dinâmica democrática interna. Então o OP não tem só um objetivo de dinamizar a política, tem um objetivo de dinamizar conjuntamente política e sociedade. Eu acho, posso dizer depois destes 10 anos de trabalho, que esse segundo é um dos objetivos mais interessantes, na medida que vê o emergir de novas associações, a revitalização de associações de moradores, por exemplo, de bairros, que ficaram mortas no tempo e na mão de uma pessoa só e da sua, digamos, da sua visão monocrática do poder e das relações com o poder político. Então, esse objetivo não é menos importante daquilo de dinamizar e democratizar também a máquina da decisão. Eu daria 4 razões. A primeira é que abrir mão das decisões sobre o dinheiro tem um forte valor prático, porque estamos a discutir do que serve para fazer as coisas, mas também simbólico. Simbólico quer dizer que abrir mão do dinheiro frente à população é abrir mão do poder. Isso dá uma visão clara. O segundo elemento, que é enfrentar limites de tempo e de dinheiro junto ao cidadão, ajuda a passar de algumas visões só de protesto reativas a visões construtivas. Pode parecer um limite ter limites, mas na verdade ajuda a saber que naquele tempo, naquele prazo, temos que fazer alguma coisa, ou perdemos o dinheiro, ou o dinheiro vai para outros que se organizaram melhor. Um terceiro elemento, o OP pode ser um motor central para começar a participação para quem não teve experiências, ou teve experiências muito leves, consultivas, por exemplo. Ou seja, o que ajuda isso? Falando de finanças, começamos o processo, ainda não sabemos se os nossos cidadãos estão dispostos a participar. Tem um historiador inglês que chama-se Paul Ginsburg, que escreveu sobre o jacobinismo participativo, quer dizer, sobre o excesso de participação que mata a participação. Porque as pessoas têm limites de tempo para participar. Então, organizar 30 discussões na mesma cidade, na mesma semana, como acontece em Florença, na minha cidade, é afinal ter que a população não participe, porque não sabe escolher, não quer escolher, e depois poder dizer, eu abri mão, não participaram, então vou decidir eu. É uma legitimação, de novo, do decisionismo frente à possibilidade verdadeira de fazer participação.